Vamos continuar de onde nós paramos ontem. Moisés pôs logo a caminho com sua mulher e com Gerson e Eliezer, seus filhos, dos quais o nome do primeiro significa peregrino e do segundo auxílio de Deus, porque por meio daquele auxílio Deus o preservara das ciladas dos egípcios. Arão, seu irmão, veio por ordem de Deus encontrá-lo na fronteira do Egito, e Moisés narrou-lhe tudo o que acontecera no monte e as ordens que Deus recebera. Os principais israelitas vieram também ter com ele, e para obrigá-lo a crer em suas palavras, fez na presença deles, pelo poder que havia recebido, vários prodígios. O espanto que deles se apoderou certificou-os da verdade, e começaram a esperar tudo do auxílio de Deus. E as terras e os rios voltaram ao seu estado primitivo. O rei então esqueceu o mal que tanto dava temor que lhe havia causado, e como se quisesse experimentar males ainda maiores, revogou a licença que de mau grado concedera. Deus então castigou-o, e por ter falado a palavra, coisa indigna de um príncipe, e os egípcios ficaram todos cheios de piolhos, e em quantidade que eram miseravelmente comidos por eles, sem que pudesse encontrar remédio algum para isso. Esse tão grande e tão vergonhoso mal espantou o rei, e ele permitiu aos hebreus que partissem. Mas apenas cessou o mal, ele determinou que as mulheres e os filhos dos hebreus ficassem como reféns. Percebendo Deus que o rei estava convencido de que era capaz de afastar qualquer tempestade que desabasse para destruir o seu reino, como se fosse Moisés e não ele, quem castigava a ele e ao seu povo por causa da cruel perseguição movida contra os hebreus, enviou sobre o Egito uma imensa multidão de diversas espécies de pequenos animais, até então desconhecidos. A terra ficou totalmente coberta deles e era impossível cultivá-la. Muitas pessoas vieram a morrer. As que sobreviviam eram contaminadas pelo veneno deles, que causava outros tantos males, doenças e até mesmo a morte. Mas nem isso foi suficiente para levar o rei a uma inteira obediência à vontade de Deus. Ele contentou-se em permitir às mulheres que fossem com os maridos, ordenando que os filhos ficassem. A grande obstinação desse príncipe em resistir às ordens de Deus atraiu sobre os seus súditos, por causa dele, outros males ainda maiores que os precedentes. Todos foram cobertos de chagas e úlceras, e muitos morreram miseravelmente. Tão terrível flagelo, porém, não foi capaz de tocar o coração de Faraó, e Deus feriu o Egito com uma praga de que nunca se havia falado. Fez cair uma chuva de granizo tão forte e espessa, de tamanho tão grande que nunca se vira semelhante, nem mesmo nos países que isso estão sujeitos, e estavam-se, no entanto, muito antes da primavera. A chuva estragou todos os frutos. Depois veio uma nuvem de gafanhotos, que destruiu o que restava, de sorte que os egípcios perderam qualquer esperança de obter alguma colheita. Se o rei tivesse apenas falta de inteligência, não teriam tantos males juntos feitos com que caísse em si mesmo, para dar-lhe remédio? Mas bem que ele lhes compreendeu o motivo, e a sua malícia foi tão grande que continuou a se opor à vontade de Deus, como se ele pudesse resistir, e nem mesmo a consideração de salvar o seu próprio povo, que ele via perecer diante de seus olhos, foi capaz de contê-lo. Assim, ele contentou-se em permitir a Moisés levar os israelitas com as suas esposas e filhos, mas com a condição de deixarem todos os seus bens aos egípcios, para compensar as perdas que haviam sofrido. Moisés fez-lhes ver que aquela proposta não era justa, pois seria pôr os hebreus na impossibilidade de oferecer sacrifícios. Êxodo 10, 11 e 12. Enquanto o tempo se passava nessas altercações, os egípcios foram envolvidos por trevas espessas e, não tendo a menor claridade para se guiar,
muitos pereceram de diversas maneiras, enquanto outros temiam semelhante infelicidade. As trevas duraram 3 dias e 3 noites, sem que Faraó se decidisse deixar sair os israelitas. Depois que elas se dissiparam, Moisés foi ter com ele e disse-lhe: Até quando, majestade, resistirei à vontade de Deus? Ele vos ordena que deixeis sair os hebreus, e não tendes outro meio de vos livrar de tantos flagelos que vos atormentam. O rei, fora de si pela cólera, ameaçou mandar cortar-lhe a cabeça, se ousasse continuar a falar ao rei daquele modo. Moisés então respondeu que de fato não lhe falaria novamente. Estava certo de que o próprio rei e os principais de seu reino lhe pediriam que se retirasse com os israelitas. Deus, irritado pela resistência de Faraó, decidiu ferir os egípcios com mais uma praga, que certamente os obrigaria a deixar sair o povo. Ele determinou que Moisés preparasse os israelitas para oferecer um sacrifício no 13º dia do mês, que os egípcios chamam Farmut, os hebreus Nissan e os macedônios Xântico, e que conservassem prontos para a partida e levassem consigo todos os bens que possuíam. Moisés obedeceu, reuniu-os, distribuindo-os por grupos e companhias. Ao raiar do 14º dia, como Deus havia marcado, começaram a oferecer o sacrifício. Purificaram as suas casas, lançaram-lhe sangue com uma ramalhete de hisopo, e depois de terem ceado, queimaram tudo o que havia restado do alimento, estando prontos para partir. Nós observamos ainda esse costume e damos à festa o nome de Páscoa, isso é, passagem, porque foi nessa noite de Deus, passando pelos israelitas, sem lhe causar mal algum, feriu os egípcios com esta grande praga. Todos os primogênitos morreram, tão grande e geral aflição fez correr o povo em massa ao palácio do rei, para suplicar-lhe que deixasse sair os hebreus. Assim, não podendo mais resistir, o rei deu a permissão a Moisés, na certeza de que apenas os hebreus tivessem partido, terminariam os males que atormentavam o Egito. Os próprios egípcios deram-lhe presentes, uns pelos desejos de os ver bem longe, outros pelo costume da terra, testemunhando até com lágrimas que estavam arrependidos dos maus tratos que lhe haviam infligido. Os israelitas partiram pela cidade de Leté, que então estava deserta, e onde Cambises, quando depois devastou o Egito, construiu outra cidade, a que chamou Babilônia. Dali caminharam para Baal-Zefon, cidade que está à beira do Mar Vermelho. Como o lugar era muito deserto e nada tinham para comer, misturaram farinha com água, amassaram como puderam e puseram ao fogo, alimentando-se assim durante 30 dias. No fim desse tempo, todavia, a farinha lhes veio a faltar, embora tivessem economizado bastante, e em memória dessa necessidade pela qual passaram, que celebraremos ainda hoje, durante 8 dias, uma festa que chamamos dos asmo, isto é, de pão sem fermento. A multidão do povo podia dizer inumerável, pois, além das mulheres e das crianças, havia 600.000 homens capazes de pegarem armas. Capítulo 6. Os egípcios perseguem os israelitas com um numeroso exército e os alcançam às margens do Mar Vermelho. Moisés implora, nesse perigo, o auxílio de Deus. Êxodo 12. Os israelitas saíram do Egito no mês Xântico, ou Nissan, a dia 15 da lua, 430 anos após Abraão, nosso pai, ter vindo à terra de Canaã, e 215 anos depois que Jacó ter chegado ao Egito. Moisés tinha então 80 anos e Arão, seu irmão, 83. Eles levaram consigo os ossos de José, como este havia determinado.
Êxodo 14. Nem bem haviam saído os hebreus, os egípcios arrependeram-se de os ter deixado partir. O rei ficou mais arrependido que todos os outros, porque considerava Moisés um mago, e estava certo de que todas as pragas que o Egito sofrera eram efeitos de sua magia. Por isso ordenou que se tomasse as armas para persegui-los e obrigá-los a voltar, se ainda fosse possível alcançá-los. Agia assim porque pensava não estar com isso se opondo à vontade de Deus, pois eles se haviam retirado sobre a licença que ele mesmo concedera. Imaginava ainda que não teria dificuldades para vencer homens cansados e desarmados. Assim, os egípcios os perseguiram, passando por caminhos difíceis e ásperos, que Moisés escolhera de propósito, tanto para fazê-los sofrer o castigo pela violação da palavra, se arrependesse de os ter deixado partir e os perseguissem, quanto para impedir que os filisteus, vizinhos dos egípcios e inimigo dos hebreus, fossem avisados de sua saída. Quis também deixar o caminho comum que leva à Palestina e tomar o do deserto, embora mais difícil para ir oferecer sacrifício a Deus sobre o monte Sinai, segundo a ordem que dele havia recebido, e então tomar posse da terra de Canaã. Ao chegar às margens do Mar Vermelho, os hebreus vieram ser rodeados de todos os lados pelos exércitos dos egípcios, composto de 600 carros de guerra, 50.000 cavaleiros e 200.000 homens de infantaria bem armados, não lhes sendo possível escapar, porque o mar os cercava de um lado e uma montanha inacessível, com rochedos que se estendiam pela praia de outro. Eles tampouco podiam combater, porque não tinham armas nem resistir a um cerco, porque haviam consumido todos os víveres. Assim, nada mais lhes restava para salvar a vida, senão entregar-se nas mãos dos inimigos. Esse tão grave perigo fê-lo esquecer os muitos prodígios que Deus fizera para colocá-los em liberdade. Acusaram Moisés pela sua infelicidade e a sua incredulidade cresceu tanto que quando eles os quis certificar da proteção de Deus, tentaram apedrejá-lo e voltar voluntariamente à antiga escravidão. Isso porque, além da própria incerteza, os homens estavam atônitos com os gritos e lágrimas de suas mulheres e filhos, e a dor de se encontrar em tal extremo levava-os ao desespero. Moisés, sem se admirar de ver a grande multidão acirada contra ele, permaneceu firme no propósito de levar a cabo a sua incumbência. Não podia conceber que Deus, após ter realizado tantos milagres para lhes dar a liberdade, fosse permitir que morressem ou que voltassem a cair nas mãos dos inimigos. E para dar-lhes coragem e despertar neles as esperanças, assim falou: embora seja a um homem que deveis o favor de vos ter conduzido até aqui de maneira tão admirável, poderíeis duvidar da continuação do seu auxílio? Se o mesmo Deus quis ser o vosso guia, é loucura não querer desconfiar na sua proteção para o futuro, depois de terdes visto a realização das promessas que vos fiz de sua parte, quando mesmo não teríeis ousado esperá-lo. Acaso não é nos maiores perigos que se faz necessário confiar no seu auxílio? Ele permitiu, sem dúvida, que vos encontrasseis reduzido a esse estado, a fim de que, julgando-vos perdidos, os inimigos se convencessem de que não podereis escapar. Assim, o auxílio que ele vos der fará conhecer a todos não somente o seu poder, ao qual nada resiste, mas também o afeto que vos dedica, pois é principalmente nessas ocasiões que se compraz em fazer ver que combate por aqueles que esperam somente nele. Deixai, portanto, as dúvidas e hesitações, pois ele quer ser o vosso defensor e pode tornar grande o que é pequeno e fortificar o que é fraco. Que esse formidável exército, por maior que seja, não vos espante, e embora rodeados de um lado por montanhas e de outro lado pelo mar, não deveis perder a coragem, pois Deus pode, quando lhe aprouver, secar o mar e abaixar as montanhas.
Os israelitas passam o Mar Vermelho a pé, enxuto. O exército dos egípcios, querendo persegui-los, nele perece completamente. Depois de assim falar, Moisés conduziu os israelitas pelo mar à vista dos egípcios, que, por estarem cansados da viagem, haviam adiado o combate para o dia seguinte. Quando chegou à beira do mar, tendo na mão a vara com a qual fizera tantos milagres, implorou o socorro de Deus e fez esta ardentíssima oração: Vós vede, Senhor, que é humanamente impossível, quer pela força, quer pela astúcia, escapar de um perigo tão grande como este em que agora nos encontramos. Somente vós podereis salvar este povo que saiu do Egito apenas para vos obedecer. A nossa única esperança está em vosso auxílio, somente vós podeis ser o nosso refúgio em tão extrema conjuntura, e podeis, se quiserdes, defender-nos contra o furor dos egípcios. Apressai-vos, pois, Deus Todo-Poderoso, em estender o vosso braço em nosso favor, e erguei o ânimo e a esperança de vosso povo, que se encontra em desalento e desespero. Este mar e estes rochedos que nos cercam e se opõem à nossa passagem são obra de vossas mãos. Ordenai apenas, Senhor, e obedecerão a vossa ordem, e podeis até mesmo, se quiserdes, fazer-nos voar pelos ares. Esse admirável guia do povo de Deus, depois de encerrar a sua oração, tocou o mar com a sua maravilhosa vara, e no mesmo instante este se dividiu, para deixar os hebreus passar livremente, atravessando-o a pé enxuto, como se estivessem andando em terra firme. Moisés, ao ver essa manifestação do auxílio divino, entrou por primeiro no espaço aberto e ordenou aos israelitas que o seguissem por aquele caminho que o Todo-Poderoso, contra a ordem da natureza, lhes providenciara, e que ele rendesse graças tanto mais fervorosas quanto podia passar por incrível o meio de que se servia para livrá-los. Os hebreus, não podendo mais no momento duvidar da assistência de Deus tão visível, apressaram-se em seguir Moisés. Os egípcios, ao contrário, julgaram primeiro que o medo lhes havia perturbado a inteligência, levando-os a se precipitar daquele modo num perigo tão evidente e numa morte inevitável. Mas quando os viram avançar sem obstáculo algum a quem nenhum mal lhe sucedia, perseguiram-nos com ardor, na certeza de que um caminho tão estranho não seria menos seguro para eles do que para aqueles que neles viam andar sem nenhum temor. A cavalaria entrou por primeiro. Seguiu todo o resto do exército, e como haviam empregado muito tempo para se preparar e tomar as armas, os israelitas chegaram ao outro lado do mar antes de serem alcançados. Isso deu aos egípcios a inteira certeza de que também chegariam em segurança, mas estavam enganados, pois não sabiam que Deus havia preparado aquele caminho somente para o seu povo, e não para os perseguidores. Assim, depois de todos os egípcios haverem entrado no espaço aberto entre as águas do mar, estas reuniram-se no instante e os sepultaram todos, envolvendo-os em suas ondas. O vento juntou-se às vagas para aumentar a tempestade. Grande chuva caiu dos céus, os relâmpagos misturaram-se com o ribondo do trovão. Os raios seguiam os trovões, e, para que não faltasse nenhum sinal dos mais severos castigos de Deus, na sua justa cólera para punir os homens, uma noite sombria e tenebrosa cobriu a superfície do mar, de modo que de todo esse exército tão temível não restou um único homem que pudesse levar ao Egito a notícia da horrível catástrofe. Ninguém poderia calcular a alegria dos israelitas, por se verem salvos contra toda esperança, pelo poderoso auxílio de Deus, e por terem garantido a liberdade.
depois da morte inesperada daqueles que pretendiam submetê-los à nova escravidão. Passaram toda a noite em agradecimentos, e Moisés compôs um cântico para dar a Deus graças infinitas por um favor tão marcante. Narrei aqui tudo em particular, segundo o que encontrei escrito nos livros santos. Ninguém deve considerar como coisa impossível que homens que viviam na inocência e na simplicidade desses primeiros tempos tivessem encontrado para se salvar uma passagem no mar, quer se tenha ela aberto por si mesma, que tenha acontecido pela vontade de Deus, pois a mesma coisa aconteceu algum tempo depois aos macedônios, quando passaram o mar da Panfilha, sob o comando de Alexandre, e quando Deus se quis servir dessa nação para destruir o império dos persas, como o narram os historiadores que escreveram a vida desse príncipe. Deixe, no entanto, a cada qual que julgue como quiser. A gente sabe que foi poder de Deus, não tem dúvida. No dia seguinte a essa memorável jornada, os ventos e as ondas impeliram as armas dos egípcios para a praia onde os israelitas estavam acampados. Moisés atribuiu o fato a uma ação particular de Deus, que assim lhes dava ocasião de se armar. Distribuiu-lhes todas as armas e, para obedecer à ordem de Deus, levou-os para o monte Sinai, a fim de oferecer a ele um sacrifício e presentes como sinal de gratidão pela milagrosa salvação que lhes concedera. E assim a gente termina a leitura de hoje, meus irmãos, e amanhã a gente vai começar o livro 3º, o capítulo 1º, e será o título: Os israelitas oprimidos pela fome e pela sede querem apedrejar Moisés. Deus torna doce as águas que eram amargas, envia ao campo cordonizes e maná e faz brotar da rocha uma fonte de água viva. Que tremendo, né, irmãos? Se você não conhece essa história, eu te convido para vir amanhã para continuar na aprendizagem e na leitura desse maravilhoso livro, A História dos Hebreus. Deus abençoe a todos.